Olá, tudo bem? Então hoje a gente vai fazer um outro tipo de vídeo. Vou selecionei algumas perguntas que são muito comuns, recorrentes aqui nos comentários dos nossos vídeos. E a gente vai responder hoje, então, 3 perguntas. 2 delas sobre a cirurgia de fimose e uma sobre o crescimento benigno da próstata. Então, olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico, urologista. Então, vamos direto ao ponto. A primeira pergunta foi do Meme47. Com relação à cirurgia de fimose, né? Um dos vídeos mais vistos aqui, a gente vai deixar um card aqui para vocês verem aqui no canto da tela. É um vídeo que eu explico ali o passo a passo da cirurgia, muitos têm dúvida de como é que ela é feita, então se você tem essa dúvida, é só clicar aí no card. Então, doutor, essa cirurgia o paciente fica acordado ou dormindo? É porque eu tenho 16 anos e tenho um pouco de medo sobre esse assunto de cirurgia. Então vamos lá, não tem o nome dele aqui, mas assim, essa cirurgia ela pode ser feita tanto com anestesia local, existem lugares Brasil afora que optam por essa opção de anestesia, por quê? Porque ela é mais prática, né? Ela demanda uma estrutura ali hospitalar um pouco mais simples, mas não é a preferencial na minha realidade aqui. É uma cirurgia que você tem que ir lá fazer um bloqueio peniano, nesse caso o paciente fica assim acordado, mas com o pênis anestesiado. O que ele vai sentir é uma picada ali bem na base do pênis, um pouco acima na região do osso da pube, em que a gente faz o bloqueio peniano, mais uma anestesia ao redor ali do pênis, para realmente anestesiar o pênis por completo e o médico, né, o cirurgião, o urologista, conseguir fazer a cirurgia sem nenhum problema. Então o paciente não vai sentir dor, vai ter o incômodo da anestesia, mas sim vai ficar acordado. Não é a opção que eu geralmente exponho para os meus pacientes como a minha preferência, porque muitas vezes o paciente fica acordado, ele se mexe, fica ansioso, ou às vezes, por mais que esteja anestesiado, o paciente sente mexer muitas vezes, né? Não sente dor, mas sente mexer, então aquilo tudo, aquela situação, dá um pouco de aflição e faz com que às vezes a gente demore um pouco mais para fazer a cirurgia. Então, a minha opção ou é fazer com a local e sedação, mas a minha preferencial é fazer com a cirurgia raquidiana, que é a anestesia da cintura para baixo, e aí o paciente também vai ser sedado, vai dormir, ele não vai ficar acordado durante o procedimento, então isso tira um pouco essa ansiedade, né, aquela tensão de estar ali fazendo uma cirurgia. Ele vai dormir, muitas vezes nem lembra que fez a RAC, e aí dorme e acorda já operado ali na RPA, tranquilo, tá? Então, existem então o Meme 47, isso varia muito de serviço para serviço, então sim, o paciente pode fazer essa cirurgia acordado quando a anestesia é só local, ou não, existe a opção de fazer com sedação e com a anestesia que é a RAC, que é a anestesia então da cintura para baixo. Beleza? Então, primeira pergunta respondida. Vamos para a segunda. A segunda é da Carlinha Paz 5096. Vamos lá, Carlinha. Então, ó, meu filho tem 7 anos e ele não deixa puxar para lavar, só lava por fora mesmo. Será que tem problema? Sim, tem problema, tá? Então, assim, muitos meninos ou pais, ou às vezes mães, né, que criam seus filhos homens, às vezes não tem a figura paterna ali, tem dúvida a respeito de se tem fimose, se não tem, se é para puxar, se não é para puxar. Então, qual que é a minha orientação diante desse cenário? Procure um urologista, ou no mínimo um pediatra, que ele vai orientar, vai definir se existe mesmo um diagnóstico ou não de uma fimose. Pelo que a Carlinha descreveu aqui, muito pode ser que o menino ele tenha fimose, então por isso que ele não puxa, deve sentir algum incômodo. Só que é algo muito comum que eu vejo no dia a dia, o menino, ele não entende, né? É uma coisa nova para ele essa questão da sensibilidade da cabeça do pênis, que ela é mais sensível mesmo. Então muitos não puxam porque eles têm essa sensação maior da glande, que é natural, que é normal, mas eles não sabem que isso é normal, então eles simplesmente não puxam para não ter aquela sensação que eles consideram, né, nessa faixa etária esquisita. Então eles deixam de limpar de forma adequada. Isso, lógico, pode aumentar o risco de infecções, de balanopostites, de infecções na cabeça, na pele do pênis, e consequentemente o paciente às vezes não tinha fimose e pode passar a ter por causa dessa infecção. Então, numa situação dessa que o filho não deixa, e não tem uma figura ali paterna para esmiuçar melhor a situação, leve num pediatra ou, idealmente, num urologista para examinar, porque sim, se ele não está puxando, ou ele tem fimose mesmo, que não foi tratada lá atrás, né, então ele tem dificuldade, ele tem dor, ele tem incômodo, porque fimose é exatamente isso, a dificuldade de exposição da cabeça do pênis por um anel de pele que é mais estreito, ou ele está na dúvida, quando ele puxa, ele sente aquela sensação da glande mais sensível, né, e aí ele acaba não
puxando com medo daquilo ser alguma coisa errada ali. É isso, tá bom, Carlinhos? Eu acho que ficou bem claro, tá? Então sim, tem problema, é bom investigar, porque isso pode gerar infecções, essa má higiene pode gerar um problema lá na frente, tá? A última pergunta é do Dan Figueiredo, Dan Figueiredo, 1986. É possível homens de 38 anos ter HPB? Então o que é HPB? HPB é hiperplasia prostática benigna ou crescimento benigno da próstata. Olha, Dan, é muito difícil, tá? Muito difícil. Essa é uma condição que a gente vê numa idade um pouco mais avançada, a partir dos 45, 50, 60 anos. A estatística que a gente tem, é uma regra mnemônica nossa, que assim, a partir dos 60 anos, em torno de 60% dos homens têm algum grau de crescimento benigno da próstata que pode ser sintomático e precisar de tratamento ou não. Mas abaixo de 40 anos é raríssimo, tá? Raríssimo. Então, quando o paciente tem sintomas, né? Eu tenho um monte de vídeo aqui no canal, um monte de vídeo aqui no YouTube, aí nas demais mídias sociais, a respeito de sintomas urinários secundários ao aumento da próstata. E aí, muitas vezes, um jovem, né? Ali dos seus 20, 30 anos, vê aquilo, nossa, eu tenho esses sintomas também. E agora? Será que eu tenho aumento da próstata? Muito provavelmente não, tá? Existem outras condições, né? Como o estreitamento do canal da urina, tem algumas alterações do funcionamento da dinâmica urinária, do funcionamento da bexiga, que a gente chama ali de disfunções miccionais, em que às vezes não há um relaxamento adequado da musculatura ali que permite o fluxo urinário, tem quadros infecciosos, como infecção urinária mesmo, ou prostatite, que é uma infecção da próstata, que podem cursar com sintomas parecidos com o de uma hiperplasia prostática. Então, se você é jovem e, por ter pesquisado, tá com aqueles sintomas, aumento da frequência, não aguenta segurar, quando dá vontade tem que ir muito no banheiro, ou acorda demais à noite para urinar, procure um urologista. Procure um urologista para investigar. Hiperplasia prostática está quase assim, virtualmente descartado. Eu, particularmente, nunca vi um caso de hiperplasia prostática nessa faixa etária. Tá? Existem disfunções miccionais em que o paciente, às vezes a gente até usa remédio que a gente usaria para a próstata, mas por quê? Porque esse paciente, às vezes, ele tem disfunções, distúrbios da musculatura da região em que ele não consegue relaxar direito as estruturas musculares que mantêm a urina dentro da bexiga. E aí ele tem os mesmos sintomas que um paciente que tem uma próstata aumentada tem, tá? Então, é isso. Perfeito? Então, essas foram as 3 perguntas desse vídeo. Comentem aqui abaixo, você gostou desse tipo de vídeo? Acha legal a gente manter esse formato? Então, comente aqui se você tem outras dúvidas. Coloca aqui também, né? A gente vai focar nas dúvidas desse tipo de vídeo, porque ele vai gerar, né, de forma mais intencional aqui, a gente vai gerar perguntas que são muito pertinentes para a gente produzir novos vídeos no mesmo tipo, tá bom? E então fica o convite, me sigam aqui, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram também, tem bastante conteúdo lá. Lá a gente também sempre abre caixinha de perguntas para já mais de forma mais ali ao vivo, ali no dia a dia, a gente ir respondendo, tá bom? E aqui, frequência semanal de vídeos para vocês. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.